Quem nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar. E quem frutifica, meu amado, minha amada, frutifica para abençoar os outros, não tem outra forma. Essa é a vida. Chegou a hora do programa Paulo Cavalcante, você sabe que sempre a gente traz alguém que tem uma história para mudar a realidade atual. Nós estamos vivendo, talvez, a maior carência pós-pandemia, nesse mundo pós-moderno, de exemplos. Exemplos que nos façam pensar. Como que eu vou cobrar alguma coisa de uma sociedade que não tem exemplos? Como que eu vou cobrar de uma criança quando não foi lhe fornecida educação, não foi lhe fornecido direção, não foi lhe fornecido limites? E aí nós vamos ter uma sociedade doente. A pior das pessoas hoje, um dia foi uma criança, foi um bebê. Plantaram sim um monte de coisa que gerou essa doença que enfrentamos na sociedade de hoje, tanto emocional, como institucional, como humana. Hoje eu quero falar com alguém que está na ponta final, onde os problemas desembarcam. Está, talvez, na ponta onde a situação fica mais dura e mais difícil. E não é para qualquer um. Tem posições na vida que não podem ser tomadas por qualquer pessoa. Ela pode ser até vivida por alguns, mas fazer a gestão de uma situação dessa é para poucos. Por isso que eu falo com alguém que veio de longe. Eu falo com alguém que nasceu no dia 9 de março de 1982, na cidade de Cascavel, lá no Paraná. Até o nome é brabo. Ele é filho do seu Ataíde e da dona Jandira. Ele é pai do Daniel, do Rafael e da Raquel, tudo com R. Esposo da Lilian. Ele chegou em Rondônia ainda bebê, 3 aninhos. É rondoniense da Gema. Ele chegou aqui em 1985. Eu quero falar com Regis Wellington Braguin Silvério, o Coronel Braguin. E é um prazer receber você aqui, Coronel, chamar de você, porque você é mais novo que eu, o senhor, essa autoridade. Seja bem-vindo ao programa Paulo Cavalcante. Obrigado, Paulo. Pode ser você, estou aqui para servir sempre. É uma satisfação ter a oportunidade de estar aqui. Hoje, não só como comandante-geral, mas eu estou aqui como homem, como filho, como pai, né? Como cidadão, que também é patriota e ama o estado de Rondônia. Coronel, eu quero começar do início da sua existência. A gente aqui no programa Paulo Cavalcante tenta trazer o lado humano das pessoas. Quando a gente vê o senhor na sua farda, com as suas condecorações, representando um Estado, representando o alto comando da Polícia Militar, a nossa proteção, né? Porque a polícia é a nossa proteção. Eu acho que um cidadão de bem não tem que ter medo quando passa uma viatura, ele tem que se sentir bem. Eu sinto bem quando uma viatura passa perto de mim. Eu me sinto confortável, porque é alguém que está velando por mim, alguém que está cuidando da minha segurança. É assim que eu me sinto e sempre me senti. Mas quando nós falamos com o senhor assim, nós vemos toda uma história e as pessoas às vezes olham para isso e elas falam, meu Deus do céu, né? É o coronel. Mas o coronel foi um bebê, foi uma criança. Conta um pouco da sua história lá do início, quando começou. Claro, o senhor tem poucas lembranças, o senhor vai ter que lembrar um pouquinho do que seu pai, do que a sua mãe falou para o senhor, mas dessa primeira infância lá em Cascavel, depois a sua chegada. O que motivou o senhor e seus pais virem para Rondônia? Eles eram o que lá em Cascavel e o que motivou eles virem numa época tão inóspita, né? Difícil, uma época de desbravadores mesmo, em 1983, tinha recém-inaugurado, eu acho que a BR, até alguns anos atrás desse ano que vocês vieram, ela era de terra, né? E eu acho que já estava no asfalto, mas foi bem assim, bem próximo, em um estado que estava tudo por se fazer.
Conta um pouco dessa história, a sua infância, esses primeiros passos do seu pai, da senhora sua mãe. Os seus irmãos, que eu não sei quantos o senhor veio a ter. O Regis Braguinha, ele, filho do senhor Ataíde, da dona Jandira, ele veio para cá em 85, nasceu em 82 em Cascavel, como o senhor mencionou, Paulo. E a gente fez uma pequena jornada. Eu nasci em Cascavel, mas rapidamente meu pai foi para o Mato Grosso, na cidade de Araputanga. Ele era gerente do Banco Finasa, e aí ele foi movimentado para o Mato Grosso. Ficamos essa jornada até 85, entre 83 e 85, e depois, em 85, viemos para Rondônia, na cidade de Ariquemes. Eu lembro meu pai me falando que ele, naquela época, era gerente de banco, conseguiu me buscar em Porto Velho com minha mãe, que pousou de avião lá, mas veio pela BR, já recém-asfaltada, até o município de Ariquemes. E eu tenho lembranças de passar pelo trevo ali em Ariquemes, entrando naquele local, pernoitando no primeiro dia em Rondônia, no Hotel Ariquemes, logo ali na entrada. Então, são memórias que eu tenho desde pequeno. Isso aí o senhor era novinho, né? Eu tinha 3 anos de idade. E o senhor lembra desse dia? Lembro que meu pai estava num Corcel, me buscou. Aquele Corcel 1 ou 2? É o Corcel 2. Corcel 2. Seu pai já tinha um dia. Meu pai, nessa época, ele era gerente de banco, ele estava com sim. boas condições. Corcel 2, em 1983, era só magnata que tinha. 85 ainda, era um carro muito bom. Sim. Então, assim, eu cheguei nesse modo. Então, eu lembro, existe uma música, eu vou tentar me recordar o nome dela, né? Mas existe uma música que tocava no toca-fita. Eu lembro do hotel que eu cheguei com meus pais, desembarquei, pernoitei no primeiro dia. Lembro da primeira casa, né? Mas anos depois o meu pai saiu do banco, o banco fechou em Ariquemes. Meu pai começou a trabalhar na vida privada, em lojas de peças, de materiais de construção. Depois ele começou a trabalhar em assessorias do município, da prefeitura, como prefeitos à época. Ele foi também vendedor, gerente de concessionária de caminhões ao longo da sua vida. Então, mas a nossa jornada em Ariquemes foi nessa. Eu fiquei em Ariquemes até os 15 para 16 anos. Então, essa ele fase era mais da infância. na área economista, administração, ele era né? um administrador. Administrador. Né? Então, todo local que ele chegava, ele administrava, fazia gerenciamento dos recursos financeiros, a gestão do local. Então, ele sempre teve esse currículo, né? E a gente teve uma vida. Depois que ele saiu do banco... Você é o primeiro filho? Eu sou o filho mais velho, tenho um irmão mais novo, 4 anos mais novo que eu. Que bom. Hoje está aí com seus 39 anos de idade. Então você foi tudo era novo, né? O casamento do seu pai devia ser bem recente também, então Exato. foi tudo, né? Exatamente. Era o início de família, né? Sim, que meu pai, quando casou com minha mãe, minha mãe já estava grávida de mim. Que ótimo. Então, foi bem no início. E depois tive o meu irmão, né, o Vitor, que também nasceu em Ariquemes. Esse é rondoniense até no nascimento, né? Eu me considero de criação rondoniense, amo o estado de Rondônia. Mas passei essa jornada da vida em Ariquemes. Depois que meu pai saiu do banco, foram uma jornada onde a nossa família foi de uma vida mais simples, algumas dificuldades nós passamos, mas nada disso que pudesse ser superado. Meu pai e minha mãe nunca deixou. Essas coisas da vida, os altos e baixos, que são necessários, né? É o ponto que eu gosto de destacar, quando tem oportunidade, de que a gente não é diferente de ninguém. Nós somos bem comuns. O comandante-geral é uma pessoa muito comum, que teve uma vida simples, sem regalias, que passou por dificuldades, mas também que teve opções para decidir, a disciplina, a fé, a coragem, o esteio familiar, que sempre levou para o lugar certo. Que fez as escolhas, né, Coronel? Foram os locais que me permitiram oportunidades. E isso foi a nossa força motriz ao longo dessa jornada. Então, mesmo com a vida simples, difícil, às vezes não tinha algumas condições materiais, mas tinha alegria, tinha oportunidade de fazer o que eu gostava quando criança, de poder brincar com os meus amigos. A primeira cidade mesmo, qual foi mesmo? Ariquemes. Ariquemes. Ficou quantos anos lá? Até 1998. Com 16 anos eu fui para Ji-Paraná. Mas foi com os pais ou já foi por conta? Já fui sempre com meus pais, ainda Sempre na adolescência, pais. Né? Sim. No meio da adolescência ali, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente mudou para Ji-Paraná. Uma criança comum que estudava nas escolas normais, ia para brincava, jogava bola. Exatamente, eu tive uma realidade muito comum, daquele rondoniense que é contemporâneo à minha idade. Eu andava nas ruas, eu vi o asfaltamento das ruas quando o asfalto ainda eram vários caminhões
que depositavam os morros e dias depois vinha a patrola fazendo, aquele piche jogando aquela brita, aquele piche tradicional, né? E a gente brincava enquanto as máquinas não faziam isso na frente da casa, jogava bolica, puxava carrinho dentro do bairro, né? Caçava aranha nos buracos também, tinha toda essa vida. Jogava um futebolzinho numa quadra de terra ou às vezes de gramado quando era na casa de um colega. São as realidades que a gente viveu durante a criança. Isso é natural, isso é muito bom. E eu acho que falta isso muito, Coronel. Essa vivência positiva de rua, né? Não a vivência negativa, mas essa coisa da disputa, de você ir para a rua, de você ter que relacionar, de às vezes sai uma briguinha aqui, outra ali, que é normal, e é bom, isso não é ruim, né? Te faz homem. Ser experimentado na condição adversa. A condição é que você vai viver uma vida assim, você vai ter você vai ter dilemas na vida, você vai ter oposição, né? E isso é para criar personalidade, né? E eu vejo que as crianças hoje, aquelas que têm um pouco mais de condição financeira, eles ficam dentro de casa, fechados, às vezes com o celular na mão, engordando, né? Porque não faz nada. Exato. Né? E é uma situação muito complicada hoje, isolados às vezes, que eu acho que não é bom isso. O desafio da família hoje é colocar seus filhos nessa condição, preparar ele para um terreno onde ele tenha experiência com a adversidade, com as frustrações, para que ele saiba lidar, né? Não que ele perca ou seja o derrotado, pelo contrário, para que ele seja um vencedor. A gente teve essa experiência. Eu, por exemplo, no início dos 12 anos, joguei em escolinha de futebol, lá em Ariquemes, participei de vários campeonatos, pegava a bicicletinha, ia treinar, voltava em casa depois do treino, ficava treinando porque o técnico ensinava a gente a fazer um extra para tentar ser melhor no dia seguinte. Então, aquilo foi despertando disciplina, foi despertando garra, vontade de vencer, o espírito de competitividade, né? Trabalho em equipe, né? Mas eu também gostava de liderar, de vez em quando era capitão do time. Então, também já sentia ali naquele grupo uma facilidade de poder exercer liderança. Então, tudo isso fez parte do desafio, você tem que ter essa experiência, tem que ter contato com esse ambiente para que você tenha a possibilidade de desenvolver os seus potenciais, né? Então, isso é muito mais comum, né, do que a gente imagina. Não teve nenhum laboratório pronto, nada performado, grandes recursos na minha vida, não. Graças a Deus, eu fui na parte simples da vida, foi onde Deus me permitiu aprender a forja, essas dedicações, esse espírito, essa vontade de crescer, essa vontade de vencer, essa fé, essa força, a coragem, para que a gente superasse qualquer problema, né? Então, graças a Deus, meus pais sempre me ensinaram muito a vontade de trabalhar, ser sempre disposto, prestativo, saber servir, não ter medo do trabalho, não ter medo do desafio, porque meus pais sempre falavam que Deus estava vendo e Ele ia abençoando nossos passos. E assim a gente vai aprendendo bastante, né? Esse é o sentido da gente ser pai hoje, você dar direção para que seu filho crie a sua identidade e se desenvolva na sociedade, né? Então a gente teve essa experiência até os 16 anos lá. O seu pai presente. Eu tenho meu pai é uma pessoa muito rígida, era um homem difícil, de muita rigidez, mas ele era muito dedicado, ensinava muito sobre trabalho, sobre honestidade. Eu vejo ele assim, depois que eu aprendi na faculdade de Direito o que é cláusula pétrea, né? O artigo 5º da Constituição, que é um artigo rígido, uma cláusula pétrea que não se modifica com facilidade, né? Então eu sempre vi as cláusulas pétreas da virtude do meu pai, honestidade, a firmeza de enfrentar o desafio, né? E a vontade de trabalhar. Minha mãe também foi um grande esteio, porque nas frustrações dessa luta, né, as frustrações, as decepções, ela vinha com amor, né? Com amor, com reanimação, ternura, né? De levantar a cabeça, continuar essa caminhada, de voltar a se esforçar e de nunca baixar a cabeça para a derrota. Eles estão vivos? São vivos, graças a Deus. Maravilha. Minha mãe mora hoje na minha casa, né? O meu pai hoje está no Paraná, próximo à mãe dele, que está no final da vida também, estão passando a temporada junto lá, perto da sua mãe, da minha avó, que está bem de saúde, mas já tem uma idade avançada. Meu irmão mora lá em Curitiba, então são próximos ali para dar um suporte. Então hoje, graças a Deus, eu posso agradecer a Deus por tudo que aconteceu. Todos os dias temos desafios, mas em todos os dias nós encerramos os dias com muita gratidão por tudo que temos. Coronel, antes da gente ir para mais um comentário nesse salto, né, da sua adolescência já para a vida da juventude e a vida adulta, essa questão, a gente tocou num assunto
é muito interessante. Esses dias atrás eu estava entrevistando uma pessoa e falei sobre paternidade, né? E essa pessoa, ela ficou assim meio que perdida, porque não teve o pai presente. E eu vi assim, como foi difícil para ela responder a pergunta. Principalmente para a filha mulher, né? O pai, ele é crucial. Exato. Na presença de uma filha mulher, um pai honesto, respeitador e condutor, né? E na vida do filho, o homem é indispensável. Hoje, na minha época, a gente, bem ou mal, e na sua, né? Você é mais jovem do que eu, uns 13, 14 anos, mas na nossa época ainda, bem ou mal, nós tínhamos pai e mãe. Na época do meu filho, que já está com 39 anos, às vezes era aquela mãe solo, mas aquela mãe agarrida, aquela mãe que fazia os dois papéis com dificuldade, mas conseguia fazer. Nós vivemos talvez nos últimos 15 anos, uma geração, principalmente depois do smartphone e das redes sociais, essa geração de 2010 para cá, 2007 para cá, é uma geração que não tem nem pai nem mãe. Às vezes, uma moça que fica o dia inteiro no celular tirando foto, um filho que fica comendo porcaria e com o celular na mão para poder não atrapalhar a mãe. E a única coisa que ele tem de referência é a escola, as poucas horas que ele passa lá. Como salvar uma sociedade assim? Nós temos que olhar lá na raiz, na verdade. E as minhas análises que eu faço sobre a vida do ser humano, olhando, eu preciso primeiro dizer as essências, né? Primeiro que a minha crença é num Deus único, acredito em Deus, creio na vida de Jesus como o homem que não pecou, ressuscitou, foi crucificado e ressuscitou, e que o caminho da salvação é através dele, e qualquer dúvida que nós temos e aonde buscar conhecimento está na Bíblia Sagrada. São os 3 eixos com os quais eu acredito e procuro guiar as minhas orientações daquilo que eu considero sobrenatural. E diante disso eu entendo que a família, ela é um projeto perfeito, que nasceu para dar certo o homem. Então, quando a gente entende dessa forma, nós entendemos que o papel do pai e da mãe são fundamentais, não se misturam e se somam para que o ser humano dê certo. Na sociedade, ele evolua e tenha a sua identidade, saiba prosperar e também saiba construir um meio comum, adequado, a sociedade onde ele vive. Faça bem para todos. Então, nós temos, e se a gente observar como ser humano, nós observamos que todos os dias nós nos inspiramos em alguém. O ser humano tem a necessidade de buscar uma referência. Todos os dias é assim, vai ser até o final do nosso dia. Então, quando nós temos um líder político que está se destacando ao bem do seu povo, nós já temos tendência a valorizá-lo e querer também se espelhar ou nos identificamos com ele nas suas virtudes. Se é religioso, se é no trabalho, no seu ofício e também na comunidade. Então, tudo isso a gente sempre está buscando referência. Para uma criança é muito natural. Eu, particularmente, me lembro e converso com vários amigos e pessoas com quem debato esse assunto, que nós sempre nos inspiramos nos pais. Se é menino, o pai é um herói. Se é a menina, o pai também é um herói. Só que o menino é aquele super-herói que ele fica vislumbrado de superpoder, de superproteção. É aquele homem que realiza as coisas. É o homem que traz a coisa para casa, que traz o alimento, que leva a família para cima e para baixo, que vai nos eventos, que faz o convívio, as pessoas respeitam aquela família, cumprimentando aquele homem. Então ele tem aquele papel de trazer referência, identidade. Ele é o norte, ele é o que dá o caminho. É assim que nós acreditamos e tudo aquilo que a gente procura aprender. A mãe é aquele papel de completar quem dá o norte, cuidar para saber se a caminhada está correta, se tem disciplina, e também das frustrações o seu apoiador, né? Aquele seio apoiador
que traz também, porque às vezes a gente esgota, a gente cansa, a gente frustra, a gente chora e vem a mãe trazendo aquele acalento, renovando as forças, que faz o cuidado do alimento, que mantém o corpo adequado, a mente boa, para continuar olhando para a referência. Então é um projeto perfeito na minha leitura. A importância do pai e da mãe são coisas assim. Eu poderia avançar exponencialmente nas virtudes de ser pai e de ser mãe, porque são importantes para a estrutura familiar. E agora eu faço o seguinte paradoxo. Na minha carreira policial, que comecei soldado, vários criminosos que eu prendi, desde adolescentes, menores infratores, a criminosos quanto mais perigosos, ou dos mais fracos, dos mais pequenos, menores crimes, aos piores. Em vários deles, grande parte. Eu olho o documento, identidade, pai, não identificado, mãe, ou às vezes não tem nenhum dos dois. É um parente que assumiu, né, e vai ali. Quando você questiona, vai verificando. Então, das mazelas da criminalidade, nós verificamos a desestrutura familiar. Eu sou questionador, sou conservador com pensamento, no sentido de que a gente trazer liberdade sem direcionamento, esse excesso de liberdade vai fazer mal. Sim. Então, a forma livre de se criar um filho de qualquer jeito tem que ser pensada com cuidado. Porque não é fácil uma mãe cuidar de um filho, ou de 2, ou de 3, que seja. E quando a gente vai numa família de condição vulnerável, são 3 filhos, são 4 filhos, né? Então a gente e ainda essa mulher tem que sair para conseguir o sustento da casa, né? Como é que ela faz com aquele filho pequeno na fase de cuidado, atenção exclusiva, e ela tem que trabalhar para trazer o sustento? Ou quando ela se envolve depois com o segundo relacionamento, ele vira o arrimo de família, aquele que sustenta, que traz ali uma condição que às vezes não é o suficiente, continua em condição vulnerável, ele vem com a violência e ela, por medo da violência, ou por medo de não ter também o que comer depois saindo, por ser arrimo, suporta esse nível de desestruturação familiar. Então são condições que a gente se preocupa muito. É importante que o homem tenha o seu papel, a consciência da responsabilidade do seu papel como pai, como provedor da família. E é importante que a mãe também tenha consciência que ela tenha o seu papel fundamental, importante, mas que ela também não pode ser sozinha. E também não significa viver sozinha um empoderamento feminino. Isso não é empoderamento, isso é injustiça com relação à mulher. Né? Então, existe uma estrutura que eu vejo perfeita. Né? Respeito os pensamentos diversos, mas a gente vai analisando. Quando é menina, a menina ela se apaixona pelo pai, é o primeiro amor da vida dela. Né? Então, isso vai ao longo da idade. E à medida que um pai é presente, ela sempre vai estar reverenciando ele. Quando ela virar adolescente, que ela vai buscar a sua identidade como pessoa, vai começar a viver com grupos sociais, se o pai for presente, ela sempre vai voltar a ele. Ela pode conhecer alguém que se apaixona, um namorado, né? Mas ela vai ter o respeito e a reverência do pai. E ela também vai começar a se inspirar em procurar homens que se pareçam com seu pai. Se o pai for violento com a mãe, ela também vai acabar por distorção de conhecimento fazendo. Então, tudo é a presença e a referência. E aí é importante que a gente saiba ter a nossa responsabilidade dentro da família, bem consciente em nossas mentes, para que a gente faça o nosso melhor para os nossos filhos. Porque assim, nesse conjunto, vai dando a identidade. Ali nós vamos saber se a pessoa, o jovem, vai crescer e prosperar como adulto, ou se ele vai dar trabalho na sociedade, se ele vai ser nocivo à sociedade. E o que a gente está vendo, grande parte da criminalidade, é exatamente como plano de fundo a desestruturação familiar. Olha, e é muito importante isso tudo que o senhor falou, porque a presença do pai, a presença da mãe, na posição dela, né? Mas a presença do pai, ela é indispensável. Agora você vê uma estrutura de uma família que não teve pai, que gera um filho que não teve presença masculina. E depois ele vai ser pai sem nunca ter aprendido a ser. Eu vejo assim, se a gente não tiver uma escola que traga esses princípios, e aí 4 horas eu acho impossível. Para mim, uma escola ela tem que ser tempo integral. A criança tem que entrar de manhãzinha e sair já tomado jantado e tomado banhos para chegar em casa, mal assistir televisão, fazer a lição de casa e dormir. Né? Porque aí nós vamos ter cidadãos, aí a gente vai ter que assumir essa parte. Claro, eu acredito que a religião ela vai ajudar muito
ela muda a vida das pessoas, né? Porque ela traz o quê? Um princípio, ela traz, né, principalmente nós somos um país cristão, né? Então a maior religião nossa é a cristã. Então você vê os princípios da Bíblia, né? Ensina o menino no caminho que ele deve andar e mais tarde ele não vai se esquecer. Exato. Né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, né? E viva muitos anos sobre a terra. Né? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Né? Mulher, quando a Bíblia fala assim, seja submissa lá em Efésios, não quer dizer que ela é escrava do homem, que ela tem uma missão junto com ele. Exato. A função dela é honrar ele. E a função do homem é amar a mulher como se ela fosse ele mesmo e como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, proteger ela com a vida. Exato. Morrer no lugar dela. Né? E não é uma função fácil para homem, não. É só para homem que realmente vive uma vida totalmente diferente. Eu vejo que somente assim a gente pode mudar a sociedade, né? Com Cristo, com princípios. Nós temos várias filosofias, hoje você tem os estoicos mesmo, eles são espetaculares nessa área para você ter realmente princípios, você se autodoutrinar, ter um critério para você viver debaixo de uma regra. Né? Se você não se impor, você não consegue. Né? E, na verdade, o que nós temos hoje é a escassez de homens de verdade. Sim, infelizmente. Conscientes disso. Infelizmente. Né? E nós temos também, como você mesmo abordou, Paulo, a questão de, em todas as frentes da sociedade, os poderes, as autoridades competentes, os poderes, as políticas, nós temos que olhar todo esse cenário, fazer um diagnóstico e fazer as ações multifacetadas, né, dos mais diversos assuntos, como a Escola Integral, que é um projeto que dá muito certo, ajuda demais o desenvolvimento do jovem, da criança, para o seu crescimento e identidade. Nós temos também a necessidade que as estruturas de assistência social possam olhar melhor para a estrutura familiar, para ensinar o papel, né, ainda dos jovens que iniciam seu relacionamento, que vão ter filhos, por exemplo, ensinar projetos de como viver em família, desenvolvimento financeiro familiar, né? Então essa conscientização que hoje é um assunto muito raso falado, muito pouco trabalhado, poucas políticas voltadas consistentemente a isso, ela está sendo mais remediativa, mas depois que tudo aquilo não deu certo, venha dar o assistencialismo, nós precisamos vencer esse obstáculo, né? Hoje, por exemplo, o Estado de Rondônia tem vários projetos excelentes da mulher protegida para as vítimas de violência doméstica, o projeto Vencer para preparar cursos profissionalizantes para aqueles que estão em condições de vulnerabilidade, né? O Prato Fácil, esse é a assistência para aqueles que estão na condição vulnerável. E o próximo passo do Estado é vencer o quê? Alcançar a família para preparar aquele esteio, para que eles façam a caminhada certa. Então, esse é um assunto que tem que ser amplamente debatido em todas as frentes, os órgãos dos poderes, nível municipal, estadual, federal. Então, a gente precisa avançar muito. Eu me preocupo bastante, e falo isso, Paulo, porque, olha só, eu falei dos jovens que partem para a criminalidade e, quando vai ver, falta identidade, criado pela avó, né, criado pelo parente, criado por aqueles que aparecem. Então, eles passam por uma condição muito difícil da vida. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não posso me furtar de dizer que, ao longo desse processo, eu também conheci pessoas que superaram tendo esse portfólio, digamos assim, né? Essa herança que não foi desejada. Conseguiu mesmo dar sem a volta, o pai, né? que não criou, ou a ausência da mãe, pessoas que venceram. Nós temos, por exemplo, o governador do estado que não teve a sua mãe aos 12 anos de idade, né? E o pai assumiu sozinho, com vários filhos para cuidar, e ainda assim deu certo todos os filhos. Então, a gente também tem que dizer, e aí entra o papel das políticas públicas, né, dos mais diversos órgãos, para fazer a diferença nesse ponto. É muito importante mostrar que aquele que tem uma situação adversa na sua vida, que não é dentro daquela expectativa natural do ser humano, mas que ele também tem a força de vontade de buscar ajuda, buscar apoio e crer que ele pode mudar essa realidade. Eu falo isso muito importante porque aquele que se envolveu com crime não significa que o seu projeto desestruturado familiar o condene a ele para a criminalidade. Não, ele tem a opção de resistir a essas situações ruins e buscar a rede de apoio. É sempre possível. Isso entra a igreja para ajudar, os poderes
públicos para ofertar assistência e toda a sua forma de relacionamento para que ele possa superar. Então eu conheci pessoas assim. Então a mensagem que eu deixo é, independente da realidade que você vive hoje, da mais adversa, você tem a opção de seguir batalhando, manter a fé, a coragem para superar esse grande desafio da sua vida, porque Deus vai abençoar e você vai encontrar as oportunidades, porque o mundo ainda assim tem a grande maioria de pessoas que querem ajudar uma a outra, né? O mal não é a maioria. Então isso foi uma regra da minha vida, eu passei por situações de desafios grandiosos e isso não fez com que eu achasse que eu estivesse condenado ao fracasso. Pelo contrário, batalhar até que a oportunidade de crescimento viesse e ela veio. Fazer do seu limão uma limonada, né? Eu acho que não é porque eu não tive todas as ajudas possíveis, mas você venceu. Né? A Bíblia ela diz, não peço que os livres do mundo, que os tires do mundo, mas os livres do mal. Então é possível mudar, você tomando atitudes. Né? Marco Aurélio, o imperador de Roma e um dos criadores do estoicismo, ele fala que nós não temos poder sobre os acontecimentos, nós temos poder sobre nós. Eu não tenho poder sobre a sociedade, eu não tenho poder sobre uma outra pessoa, eu tenho poder sobre mim. Então eu posso dizer o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu quero e o que eu não quero. A partir do momento que você entende isso, é sofrível? É. É difícil? É. Mas você vai se dominar e vai dar a volta por cima. Coronel, baseado nisso, o senhor não acha que talvez o Estado, junto com as religiões, a igreja cristã e todos os outros que estão disponíveis para fazer algo, deveria se criar um concílio onde a gente criasse talvez uma secretaria da família, onde a gente pudesse traçar planos e projetos com orçamento, tipo assim, ó, essas áreas são as mais vulneráveis da cidade, nós vamos colocar uma escola aqui, uma aqui, junto com a polícia militar, junto com os órgãos, junto com isso, vamos colocar aqui, como vocês já estão fazendo em alguns aspectos, né? E a gente cuidar e ao mesmo tempo ter psicólogos, psiquiatras, pais que possam lá dar palestra, abraçar, conversar com essas pessoas, ter o dia que eles vão lá, mães, pessoas notórias que possam mudar essa história. Eu acho que é possível isso. E outras coisas. Eu sei que o senhor tem muitos projetos como coronel da polícia, como pessoa. Eu queria muito que o senhor expusesse isso hoje. E também quais são os planos para o futuro. Eu vejo como está mudando a segurança no Estado, como a gente se sente mais seguro andar pelas ruas. Eu tenho uma franquia de um restaurante e eu sou obrigado sempre 2, 3 horas da manhã a estar na rua ainda. E eu me sinto seguro. Eu sempre dou de frente com uma viatura, eu sempre tenho alguém passando, eles vão lá no restaurante almoçar, jantar no caso, né, tomar o lanche deles. Então eu vejo assim, eu me sinto seguro. Né? E mesmo estando na Zona Leste, mesmo estando próximo talvez de lugares que teve conflito, mas até hoje, graças a Deus, eu me sinto seguro. Por quê? Porque está tendo uma mudança na polícia, né? Isso já vem, eu acredito que já vem de uns 4 anos para cá essa mudança, 5 anos, eu senti muito isso e vejo essa mudança. E gostaria de ouvir o senhor falar sobre tudo isso, mas depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. A Rondoquímica você já conhece e a Rondoquímica Loja Sul. Sim, nós estamos na região sul de Porto Velho. Na Loja Sul você também encontra todos os produtos que nós temos e, é claro, com promoções exclusivas para você. Então não perca tempo, faça-nos uma visita. Rua Mangueira, 1010, subesquina com Campos Sales. Comece hoje seu negócio de sucesso, sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Educação pra gente.
é a determinação em fazer mais e melhor. A tranquilidade dos pais quando o dia começa, a autoconfiança de cada aluno quando o ano termina. Bilíngue com dupla certificação, princípios com cosmovisão bíblica, empreendedorismo, pensamento computacional, projetos literários e solidários. Mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. Bom, gente, hoje eu estou aqui com o homem da força, estou com o Coronel Braguin, o homem que cuida da nossa segurança no estado, principalmente aqui no nosso município da capital de Porto Velho, que é algo assim fantástico. Eu falava antes do intervalo sobre a segurança que nós temos sentido, né? E sobre também o que ele achava de nós termos um concílio, né, uma secretaria da família onde se unisse, né, polícia, igreja, religiões, pessoas das ONGs que têm vontade de trabalhar, porque não adianta só eu falar que eu defendo vida e não faço nada por vida, né? Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa por vida agora, nesse momento, e cuidar dessas pessoas, ir para cima e tal. Falei desse projeto, né, que é um projeto que eu tenho no meu coração, mas também do que está acontecendo com a polícia, porque a polícia está mudando a história da nossa segurança. Eu me sinto seguro ao andar nas ruas de Porto Velho, assim como as pessoas devem estar se sentindo seguras ao andar nas ruas de Rondônia. Qual é o seu projeto? Fala um pouco sobre tudo isso, Coronel, queremos ouvir. Eu digo, Paulo, que, por exemplo, a Secretaria do Estado, a SEAS, que era a Secretaria de Assistência Social. Sim. Já mudou. Agora a gente já sabe que é a Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social. E isso significa que o governador do estado, o Coronel Marco Rocha, juntamente com a dona Luana, estão muito focados em dar aquele passo que a gente fala. Faz o apoio, o acolhimento assistencial àquelas pessoas vulneráveis, mas logo em seguida procura desenvolvê-las para que ela tenha a sua condição de buscar dá o peixe, mas dá a vara também. Exatamente. Né? Então, aqueles cursos profissionalizantes, né, são os mais diversos técnicos, tem curso de mecânica, curso de manicure, corte de cabelo, ou seja, para o homem, para a mulher, para o jovem também. Então, são projetos que faz o acolhimento. Mamãe Cheguei para as mulheres que tiveram filho cedo, primeiro filho, e estão em condições de vulnerabilidade, então já tem. Ela já faz essa leitura dizendo que é uma secretaria voltada para a família. Agora, o passo também importante, é uma condição macro, é que os órgãos com essa competência do assistencialismo, desenvolvimento social, possam andar nos mesmos passos combinados, né, junto ao Estado, município e federal, para que a gente consiga dar esse avanço, alcançar essa população, porque a demanda ela é muito grande. Então, a gente precisa alcançar o máximo de pessoas ainda nessas condições e dar esse passo. Bem, agora, com relação ao que a Polícia Militar tem hoje, por exemplo, nós temos uma contribuição institucional aos projetos sociais no estado de Rondônia, que são projetos bem estruturados e de um alto impacto, viu, Paulo? Nós temos desde o alcance de crianças do 5º ao 9º ano das escolas estaduais, municipais, onde nós designamos policiais com treinamento específico, aquele programa do PROERD. O programa do PROERD é um programa que nasceu nos Estados Unidos, mas que ele é difundido no Brasil inteiro como um dos programas mundiais eficientes para afastar a criança das drogas e da violência. E com isso, a gente tem expandido cada vez mais esse trabalho, buscando difundir o máximo de escolas possíveis, né? Nós temos aí todos os anos milhares e milhares de alunos do 5º ao 9º ano que são alcançados por esse conhecimento. E isso ajuda, principalmente a estruturar a família, a dar consciência. Falar de PROERD, por exemplo, não é uma mera sigla, mas é ensinar a criança sobre o que é droga de verdade, né? Sobre não se envolver com violência, sobre saber lidar com a pressão, né? Então, como lidou com a pressão de bullying, a pressão de te incentivar a fazer coisas erradas, ou partir para a violência ou para o uso das drogas, né? Então, essa conscientização, aquela criança, aquele pequenino que está no seu desenvolvimento fundamental. Então, esse é o primeiro projeto social.
Depois disso também nós temos um outro projeto muito importante de se destacar aqui, que é a Polícia Militar Mirim. É um dos jovens do 11 aos 17 anos, que vai à adolescência. São jovens que vão entrar nessa, digamos, escolinha militar, vão aprender técnicas de hierarquia, disciplina, vão aprender a marchar, vão aprender também na sua fase de sobrevivência de selva, aqueles conhecimentos de sobrevivência básico no meio da mata, mas ao longo do ano eles também passam por reforço escolar, aprendem a fazer aulas de oratória, reforço na sua matéria onde eles estão estudando nas escolas. Tudo isso são matérias que são colocadas nesses projetos da Polícia Mirim. Hoje nós alcançamos cerca de 1.180 crianças, jovens de 11 aos 17 anos, estamos aí com 11 unidades. E também, a outra parte que eu finalizo dizendo que são projetos bem estruturados da instituição policial militar, que são os colégios Tiradentes. Então, a Polícia Militar também investe na parte social e educacional através dos colégios Tiradentes. Hoje nós temos 13 unidades, ou seja, em 13 municípios que são contemplados com a escola. Estou falando aí numa quantidade de 11.400, praticamente 11.400 alunos, que são alunos do Colégio Tiradentes. E o que significa isso? Também as noções sobre hierarquia e disciplina, né, para que ele possa ter uma orientação sobre foco, sobre dedicação, sobre comprometimento, sobre patriotismo, e a partir dali ele desenvolver o seu conhecimento educacional com os ensinos que vêm da SEDUC através da rede estadual. Resultado disso, os alunos estão passando nas faculdades federais, universidades federais, para cursos como medicina, direito, engenharia, psicologia, ou seja, eles estão prosperando, alcançando os seus sonhos. As escolas militarizadas, né? Através das escolas. As escolas militarizadas no estado de Rondônia, elas estão elevando a nota da qualidade do ensino estadual no SAEB, que é aquele sistema nacional que avalia a condição da rede estadual de ensino. E eu falo até, você sabe que existe uma pressão, infelizmente, por parte daqueles que talvez, eu não sei se por uma ignorância ou por um excesso de política, né? A pessoa tem aquele viés e ela luta por aquele viés sem pensar que tudo é abrangente, né? A gente tem que ter uma visão, uma macrovisão, né? Cosmovisão. Eu não posso ter uma visão, é só isso. Não, nós temos que abrir os horizontes, né? Olhar para os lados também. Mas tem pessoa que é o viés dela, ela quer aquilo, pronto, acabou. É o militarismo, eles vão querer e começa a criar um monte de coisas. Só que se você for conversar com as crianças, elas estão felizes. Os pais não abrem mão. E eu vou dizer, os pais talvez seriam os mais interessados, mas as crianças, no primeiro momento elas sentem, mas depois que elas começam a ver como é gostoso viver em ordem, como é bom respeitar um ao outro, como é bom poder crescer, ter uma hierarquia onde você consegue crescer, onde você tem um projeto para o futuro, que eles começam a gostar, eles não querem voltar para trás. Paulo, eu vou falar em primeira mão aqui que nós tivemos recentemente os primeiros passos para um investimento para a escola, para o Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Rondônia. Existe a Polícia Militar de Minas Gerais, ela realiza um intercâmbio com uma escola militar dos Estados Unidos, no estado do Novo México. Se chama Instituto Militar do Novo México. É uma escola militar, assim como nossos colégios Tiradentes. Minas Gerais é pioneira nisso, realiza esse intercâmbio, começou com alguns alunos, hoje já está numa rede todo ano, mandando 60 alunos que vão para os Estados Unidos fazer o intercâmbio numa escola militar. E eu conheci, tive a oportunidade, fiz uma tratativa juntamente com a nossa secretária de Educação do Estado, a senhora doutora Ana Pacini, onde ela conheceu a jovem Giovana, que foi do Colégio Tiradentes de Minas Gerais. Não tinha parentes na Polícia Militar, entrou, só tinha sua mãe, o seu pai, salvo engano, já falecido, ela não teve contato com o pai. Ela tinha sua mãe como esteio, conseguiu a vaga no Colégio Tiradentes, estudou a partir dali, então foi ali que ela começou a ter contato com vida militar, não tinha nenhum contato antes. Conseguiu a oportunidade justamente na primeira ou na segunda turma que fez esse intercâmbio lá no Novo México, nos Estados Unidos. E ela foi sem saber inglês, sem nada, aprendeu inglês lá e ela se destacou de tal maneira que ela voltou para Minas Gerais, concluiu o ensino médio lá no Colégio Tiradentes e ela recebeu uma oferta da Escola Militar do Novo México para que ela voltasse para lá para estudar
seguir os seus estudos lá. E hoje ela estuda, ela está iniciando o curso de enfermagem, ela tem um cargo nessa escola militar para ajudar os alunos novatos, porque ela já tem uma experiência e ela se destacou nesse trabalho. Então, tudo isso são oportunidades que surgiram. Uma história que mudou, transformou a vida dessa jovem, que está agora com 21 ou 22 anos de idade, e não tem as intenções mais, vai seguir a carreira nos Estados Unidos. Então, são oportunidades que a vida na caserna pode ensinar. O Colégio Tiradentes, que tem esse princípio da hierarquia e disciplina, potencializa aquilo que a gente gosta de falar. Não é a rigidez de uma caserna, mas sim o ensinamento da forja, do comprometimento, da lealdade, de honrar os seus compromissos, de respeitar as autoridades, de respeitar as regras, de ser patriota e de lutar para conseguir o seu espaço. Então, é um projeto muito bem sucedido. E eu finalizo dizendo também que a gente está nesse primeiro passo, ainda em tratativas, vou me reunir ainda com a diretora da escola lá, do Novo México. A gente tem ainda que apresentar todo esse projeto para conhecimento técnico da Secretaria de Educação, para o governador, e ver se a gente consegue ainda alavancar esse investimento. Mas que eu tenho muita convicção de que vai ser um investimento muito profícuo para os colégios Tiradentes. E também dizer, nesses projetos estruturais da Polícia Militar, hoje a nossa visão de comando é expandir cada vez mais. Então, o governador, buscando esse entendimento de expandir a estrutura da Polícia Militar também nessa área social, conseguiu com que, colocando a dona Luana em contato com a Polícia Militar, ela conheceu a miúde como estavam esses projetos, como ele funciona e a que ponto expandir, e a SES começou a ser um grande investidor. Hoje eu tenho um investimento em torno de 8,8 milhões da SES, recursos da SES, para os projetos sociais da Polícia Militar voltados à Polícia Mirim, PROERD, a Patrulha Maria da Penha, ou seja, todos esses órgãos, todas essas ações, esses programas estão recebendo recursos. Então, hoje eu consigo, no projeto Polícia Mirim, ofertar uma bolsa de estudo por 10 meses do ano, de R$200 por mês por cada aluno. Eu estou alcançando 1.180 alunos que agora vai ganhar R$200 por mês, então ao longo de 10 meses do ano. Então, isso é uma inovação, uma implementação que, graças à participação da SES, que trouxe os recursos para fazer esse tipo de assistência. Então, são projetos que dão certo, impactam a vida das pessoas, das crianças vulneráveis, ajudam, auxiliam as famílias que estão precisando de apoio para desenvolver-se. Então, é um projeto que a gente está buscando expandir cada vez mais, e essa parceria da primeira-dama, da SES, com a Polícia Militar, é uma parceria que tem trazido bons resultados. Então, esse é o trabalho que a gente faz voltado ao social. À medida que a gente também quer expandir a melhoria da performance operacional, trabalho contundente ao grupo, ao combate bélico do crime violento, para que a gente tire essas mazelas da rua, a gente também está trabalhando no futuro do nosso Estado através dos nossos jovens. Que maravilha, Coronel. O senhor falou da Polícia Mirim. Como funciona? Porque na minha época de jovem, lá em Campinas, nós tínhamos os patrulheiros e tínhamos a guardinha. O que era o patrulheiro e a guardinha? Era uma organização que se uniformizava, inclusive eles tinham uma boina, tudo certinho, e era treinada, essas crianças, a partir de 12 anos, elas eram treinadas a datilografar, rotinas de escritório, office boy, tanto para a moça como para o rapaz. Eles tinham ordem unida, tinham que cantar, marchavam, tinha todo um perfil, né? E aí eles eram mandados para o mercado de trabalho. Eles trabalhavam meio período, tinham um salário, e no outro meio período estudavam, né? E quantos amigos meus, eu tenho uma amiga minha que ela aposentou, acho que já tem uns 4 anos que ela aposentou, e ela aposentou na OAB. Ela entrou como guardinha na OAB e se transformou numa líder lá da OAB de Campinas. Ficou a vida toda ali, né? Para você ver como que você pode dar destino quando você tem um perfil desse, né? Exatamente. Olha só, eu gosto de citar o exemplo do prefeito de Itapuã do Oeste. Tem a Polícia Mirim lá e ele tem contratado os jovens que passaram pela Polícia Mirim. Tem pelo menos ali que eu conheci pessoalmente 2 jovens, um moço e uma moça, que estão agora trabalhando com remuneração da prefeitura, estão fazendo serviço lá, passaram pela Polícia Mirim. E a gente vê que eles são mais posturados, mais conscientes, mais profissionais, voltado ao seu desenvolvimento, né? O projeto da Polícia Mirim, ela segue esse mesmo escopo. A gente tem procurado aperfeiçoar. Então, tudo aquilo que possa prepará-lo para o convívio em sociedade, busca da sua primeira oportunidade. Então, eles têm orientação desde uma
matérias de educação financeira, né? Eles têm o reforço escolar para fortalecer o ensino onde eles estão estudando, eles têm aula de oratória, eles têm, alguns conseguem as parcerias nos municípios de fazer desenvolvimento em informática, e assim eles vão avançando a sua capacidade de aprender alguma coisa, né? Também tem aquela parte estrutural militar da Ordem Unida, saber marchar, apresentar. Então, na Ordem Unida, que é a matéria que ensina a marchar, ensina os movimentos, esporte, ele né? aprende a ensinar, a trabalhar movimentos em sincronismo, em grupo, mas ele também lidera, porque quando ele tem que dar ordem, ele está liderando, isso faz com que ele se exponha e faz com que ele desperte a sua capacidade de liderança, verbalizar adequadamente, ter postura. Então, essas matérias, elas quebram, elas forjam os jovens e quebram aquela timidez, aquela resistência que eles têm, o que é natural de quando a gente está sendo submetido a um ambiente que a gente não tem conhecimento, é uma coisa nova. Então, a juventude que está o tempo todo conhecendo coisas novas, ela tem uma possibilidade de uma imersão em coisas bem estruturadas. Porque a nossa natureza é rebelde. Você pega uma criança pequenininha, ela já é rebelde, ela já nasce nervosa, né? E se a gente não der o caminho para ela, ela vai se perder dentro dela mesma. Coronel, eu acredito que o senhor tem muitos sonhos ainda para realizar através da Polícia Militar. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus sonhos e também, nas suas considerações finais agora, o senhor tem 2 minutos para fazer essas configurações, 2 ou 3. Eu queria muito que o senhor também falasse sobre essa importância, né? Porque o senhor está na ponta final e graças a Deus que o senhor está fazendo alguma coisa para o início da ponta, né? Que essas crianças pequenas que o senhor está cuidando, está investindo, está dando bolsa, está dando perfil através das escolas, através das escolas militares, das que estão tendo amparo também, do projeto Polícia Mirim, mas o senhor ao mesmo tempo tem que ter uma mão forte de lidar com o crime organizado, né? De fazer com que eles saibam que eles não podem comandar nosso destino. São 2 coisas assim antagônicas, né? E difíceis. E aí as palavras estão com o senhor. Eu sempre digo assim que o peso da responsabilidade nunca é maior do que a vontade de servir, né? Então eu sempre parti desse pressuposto que envolve fé e coragem. Então a minha vontade de servir, de trazer mudanças a favor da sociedade, da Polícia Militar, é o meu combustível, né? Então ela supera qualquer peso da responsabilidade do comando geral, qualquer receio, qualquer medo que nós temos, para que a gente possa ser bem sucedido. A gente também tem uma consciência muito grande, se envolve o espírito de patriotismo, o espírito de pertencimento, o espírito de combate, né? Onde o Estado delimitou que a força é do poder público, né? A força pertence aos órgãos de justiça, aos órgãos do aparato policial, e com isso a gente não pode permitir que o indivíduo, né, decida cometer crime mediante violência. Então, partindo desse pressuposto simples, a gente tem que direcionar o nosso conhecimento e a nossa força de vontade para que extirpar esse tipo de criminoso do seio da sociedade. E a partir dali vai vindo os sonhos. Então, quando a gente pega a Polícia Militar hoje, que tem ainda uma capacidade de aumentar o seu efetivo, então nós sonhamos com mais concursos. Mas nós entendemos que o governador fez o escalonamento do investimento, né? Enquanto a gente no uso da força tem uma progressão da força, a gente vai da verbalização, da contenção, da imobilização, né? Do uso menos letal, com pistola de choque ou espargidor, até o uso da arma de fogo, né? Na gestão pública, o gestor ele tem que pegar principalmente o que está mais caótico, tirar o mais caótico até ir onde está com necessidade de investimentos. Então o governador fez isso, melhorando as instalações dos quartéis, delegacias, mudando os equipamentos, melhorando os armamentos dos policiais, equipamentos de trabalho policial, trazendo qualificação do efetivo, nossos policiais agora são mais qualificados, trouxe investimentos no parque tecnológico, trazendo tecnologia cada vez mais robusta, trazendo mais eficiência para o policial militar que está dentro da Polícia Militar, que é o atual servidor de defesa social, e também fazendo a justiça, com o fluxo de carreira sendo novamente andado, né? O nosso fluxo destravado
onde muitos policiais, quando ele assumiu em 2019, marcava um passo na sua patente, né, seja graduado como sargento ou seja oficial. Hoje não, hoje ele conseguiu fazer com que esses militares fossem promovidos 1, 2, 3, alguns vão ser promovidos até o final de 2026, pela quarta vez na mão do nosso governador, Coronel Marcos Rocha. Então é uma gestão de justiça no fluxo de carreira da Polícia Militar. E aí ele fez um investimento, um ultimato de investimento pesado, que foi estabelecer uma justiça de salários, colocando todas as forças ganhando igual. Antigamente a polícia ganhava mais do que todo mundo, mais que PM, bombeiro, e hoje não, hoje foi nivelado isso daí, então foi feita uma justiça, porque todos eles têm um papel fundamental na sociedade. A Polícia Militar tem o seu papel importante, que não dá para abrir mão, a Polícia Civil, então era necessário uma isonomia disso, e isso foi feito através deles. Isso foi um grande impacto de investimento. E com todos os recursos que ele teve na mão, ele fez essas etapas. O próximo passo que nós temos, visto o esforço do governador, é o quê? Esperar a economia de Rondônia alcançar um novo patamar para que a gente possa, tão logo possível, realizar um concurso para contratar mais efetivo para a Polícia Militar. Então nós vamos seguindo essa gestão com muita consciência e nessa visão a gente deseja melhorar a performance operacional da Polícia Militar, ser mais enérgica, principalmente naquele momento mais difícil, que é quando o policial tem que decidir acionar o gatilho. Então ele tem que ter uma tomada de decisão certa, ele tem que ter performance na realização do seu uso de arma de fogo para que ele atinja exatamente o criminoso que está tentando cometer uma atrocidade contra um inocente do estado de Rondônia. Então essa performance operacional é uma busca contínua. Isso envolve estratégias, amplificação dos meios de inteligência, mais operações preditivas para extraordinariamente combater a criminalidade com várias tropas especializadas, aumentar a presença de proximidade com a população, buscando aquele patrulhamento preventivo. Isso envolve muito o patrulhamento rural na zona rural. E também nós temos aquela visão estratégica. Hoje a gente teve um exemplo a nível mundial. A gente viu o bombardeio de Israel contra o Irã e uma das coisas discutidas foi que quem tem o domínio aéreo tem o domínio territorial. Sim. Então, na atividade policial, principalmente combater o crime organizado, o tráfico internacional, esse crime organizado que agora é um grupo transnacional, a gente precisa também de aperfeiçoar, expandir o domínio aéreo. Então, nós precisamos expandir o policiamento aéreo da Polícia Militar para que a gente consiga ter cada vez mais eficácia na nossa mobilidade operacional. Aonde a viatura for, aonde um homem da Polícia Militar for, nós temos que ter isso amplificado. E aí entra a expansão do policiamento aéreo, que é uma necessidade de desenvolvimento na Polícia Militar, dentro da Polícia Militar. Então a gente está trabalhando com esses sonhos, procurando amplificar isso, né, e respaldar cada vez mais. Eu finalizo aqui dizendo que o nosso objetivo como comandante é melhorar o serviço ao cidadão, trazendo mais defesa social, principalmente na parte preventiva. A gente não quer ficar só reativo, mas ser mais eficiente na parte reativa também, mas também respaldar as ações dos nossos policiais, trazer cada vez mais dignidade, mostrar para ele que o comando está junto, respaldando todas as ações, porque há ordem para isso e o policial está dedicado. Reconhecimento que temos uma tropa muito confiável, muito honesta, muito dedicada, né, que entrega de fato a sua vida para defender o cidadão rondoniense. Não à toa que nossas médias de aposentadoria e depois disso nós temos como média de vida 55 anos de idade na Polícia Militar de Rondônia. Esse é um dado científico, né, da Polícia Militar, onde a gente vê que a média do policial de Rondônia tem parado aos 55 anos. Então o policial militar de Rondônia ele morre cedo, porque ele se desgasta demais na sua jornada de atividade, ele arrisca demais, ele sai com uma série de sequelas de várias ordens, cardiológica, respiratória, mental, psicossomáticas, articulares. Então tudo isso reduz a vida útil do ser humano policial militar. Então a gente tem que fazer valer isso e incentivar a sociedade a cada vez mais confiar na Polícia Militar, uma polícia que cumpre a lei com maestria, com perfeição, porque nós temos aí um índice baixíssimo de erros policiais, 0,4% são reclamações de erro policial na Polícia Militar de Rondônia, lá na Corregedoria, quando nós fechamos o ano passado com 70 mil abordagens a pessoas. Então, nós temos aí um trabalho muito eficiente, uma tropa muito dedicada, muito séria no que faz, né, buscando realmente fazer serviço de defesa do cidadão. E a sociedade de Rondônia tem que se orgulhar da Polícia Militar, dos nossos policiais militares. Essa é a nossa missão e vamos continuar trabalhando com essa intenção para que cada vez mais, e temos recebido esse feedback positivo, a sociedade está vindo com a gente. Coronel, foi um prazer receber o senhor aqui
E agradecendo o senhor, eu agradeço a todos os policiais, né, desde aquele que está iniciando ainda como recruta, até o que já está caminhando para a reforma, pela vida que eles dedicam, pelo amor, pelo carinho e por tudo que eles fazem por nós. Eu sempre deixo uma pergunta para a próxima entrevista, eu acredito que nós vamos ter uma próxima, precisa ter. Será que é possível, com o sistema prisional que temos, um bandido faccionado, que nasceu nesse mundo, chegar lá e conseguir, quem sabe, falar, poxa, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. Eu tive uma chance, não morri, estou aqui, vou ficar 10, 15 anos preso, 7 anos, 8 anos, quero aproveitar isso para mudar minha vida, ressignificar. Será que é possível hoje? Né? Seria tão bom que a gente tivesse testemunhos assim também. Né? Com certeza. Muito obrigado. E Obrigado, essa Paulo. foi a nossa entrevista da semana. Nós vamos ao ar todo sábado às 20 horas, com reprise no domingo às 20 horas e no YouTube a hora que você quiser. Programa Paulo Cavalcante fica por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que Ele te dê a paz. Tchau, tchau, pessoal.